Quero deixar essa palavra com você, nessa noite que Deus colocou em nosso coração. O livro de Salmos é um livro riquíssimo, para a gente poder aprender a lidar com uma série de coisas. Eu sou assim, uma pessoa que gosto demais do livro de Salmos. O livro de Salmos eu utilizei muito na minha vida em momentos de muitas fragilidades emocionais, por exemplo. Muitos momentos que eu já passei, e por vezes a gente passa, de problemas emocionais. E quando eu me deparo com o livro de Salmos, quando eu me deparo com as expressões de Davi, quando ele abre o coração, quando ele rasga o coração, quando ele deixa de forma muito clara a sua humanidade, seus desejos, suas vontades, suas fragilidades, como que Davi e outros também que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, essas canções, porque salmos significa o quê? São canções, são hinos, ok? Salmos são hinos. Então eram músicas cantadas que se perderam as melodias e ficaram as letras, com inspiração do Espírito Santo, é claro. E aí quando nós vamos lendo, isso aqui era cantado, então você começa a ler o livro de Salmos e você se identifica muito com as emoções, com os seus sentimentos, com aquilo que você passa, porque Davi, e na maioria Davi, ele deixa isso de forma bem clara. Quando ele fala coisas do tipo, por que estás abatida, ó minha alma? Como que uma pessoa pode conversar consigo mesmo? Então, como que Davi, ele falava consigo mesmo? Não tinha um espelho naquela época como nós temos hoje, mas ele expressava isso para Deus e falava consigo mesmo. Por que você está abatida, ó minha alma? Por que você está perturbada dentro de mim? Eu creio que era o lado espiritual de Davi falando com seus sentimentos, com suas emoções e tantos outros exemplos que temos. Então, o livro de Salmos sempre me abençoou demais. O Salmo 62, por exemplo, eu tenho aqui marcado, eu aprendi com a pastora Iriné, por exemplo, de anotar datas, essas coisas, eu sei que ela tem esse hábito, então eu pego o lápis para não riscar de caneta, eu já risquei muito de caneta a minha Bíblia, eu não tenho problema nenhum quanto a isso, Mas eu gosto de, às vezes, anotar datas importantes, um momento, talvez uma situação que a gente está passando. Então, quando eu leio e aquele momento foi importante, eu pego o lápis, a lapiseira e marco ali a data. E interessante que no Salmo 62, duas datas estão marcadas no mesmo Salmo e com situações um pouco diferentes. E eu guardei isso, para mim é importante, porque Deus falou muito ao meu coração nesses momentos, no momento que eu estava passando. E eu tenho certeza absoluta que Deus tem algo para a tua vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. E nós vamos ler o Salmo 62 juntos. E nós vamos refletir a respeito desse Salmo. E vamos tirar algumas lições. Lições que são importantes para nós. Diz assim o Salmo 62. A minha alma descansa somente em quem? Em Deus, aleluia. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. Até quando todos vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo de sua posição elevada. Eles se deliciam com mentiras, com a boca abençoam, mas no íntimo amaldiçoam. E aí vem Davi mais uma vez. Descanse somente Deus, ó minha alma. Com quem Davi está falando? Consigo mesmo. Ele está dizendo, descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio.
Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou, 2 vezes eu ouvi, que o poder pertence a Deus. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Aleluia. Deste salmo nós podemos tirar muitas lições. Muitas lições. Eu quero deixar hoje 4 lições com vocês rapidamente. A primeira lição, nós encontramos nos versos 1 e 2. Os versos 1 e 2 dizem o seguinte: a minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação. Somente ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura, jamais serei abalado. A primeira lição é que é a certeza de que Deus é a minha salvação. Eu sei que isso pode parecer repetitivo para você, eu sei que muita gente já falou isso para você, e talvez você venha aqui hoje escutar e você eu quero uma coisa nova. Eu não posso te dar uma coisa nova, porque aquilo que nós temos já será sempre renovado sobre nós. Porque isso que nós estamos falando se renova dia após dia, todas as manhãs. A certeza de que Deus é a nossa salvação. Nós estamos vivendo hoje, queridos, um mundo de incertezas. O mundo está girando em incertezas. E aí, o que Davi disse? Eu escolhi descansar em Deus. A pergunta que eu faço a você é: no mundo de incertezas, qual foi a sua escolha? Você escolheu descansar em Deus? Sim. Há momentos que nós vamos nos preocupar, há momentos que vamos sentir medo, mas nós não podemos ser dominados por essas preocupações. É claro que descansar em Deus não me faz um negligente ou viver numa inércia. Eu preciso fazer sempre a minha parte. Perceba que o salmista aqui, ele está falando da sua alma. Ele precisava trazer à sua memória aquilo que lhe dava esperança. Portanto, agora, eu quero trazer a você, para que você descanse em Deus. Eu quero trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu vou precisar da ajuda agora do pessoal lá da projeção, para colocar alguns versículos da palavra de Deus. Porque isso é um renovo para nós. Quando você lê o livro de Salmos, eu falei com você, a gente lê todo dia, às vezes, todos os momentos, e a gente anota a data, e aí eu percebo que depois de quase 2 anos, passando por lutas e dificuldades, eu anotei o mesmo versículo em datas diferentes, Deus falando de forma diferente, renovando a sua palavra na minha vida. Da mesma forma, Deus faz com você, porque isso é um renovo na tua vida. Eu quero que você leia comigo Romanos capítulo 10, versículos de 9 a 13. Porque nós precisamos trazer à memória as promessas declaradas na palavra de Deus, porque Ele é a nossa salvação. A primeira verdade, a primeira promessa, é a salvação para o pecador que o busca. A Bíblia diz, se você confessar com a sua... Vamos ler juntos isso aí. Se você... e crer em seu coração... será salvo, amém, versículo 10, pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação, aleluia, como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado, versículo 12, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aleluia! João 14:6. O que esse texto vai dizer para nós a respeito dessa salvação para o pecador que o busca?
João 14,6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai a não ser por mim. A segunda verdade que eu quero que você guarde em seu coração é o perdão. Quando somos culpados, reconhecemos e nos arrependemos, Deus está pronto a nos perdoar. 1 João capítulo 1, versículo 9, vamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz a palavra de Deus: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Não interessa o que você fez ou deixou de fazer. Se você e eu confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Provérbios capítulo 28, versículo 13, anote esse texto aí no seu coração e anote com a sua caneta na sua Bíblia aí. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra o quê? Misericórdia, aleluia. Terceira coisa que eu quero que você guarde: Deus nos dá força quando estamos fracos. Isaías capítulo 40, a partir do versículo 28 até o 31. Isaías 40, Deus nos dá força quando estamos fracos. Aleluia. Olha o que diz a Bíblia. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado. Irmãos, é interessante quando a gente quer pregar e usar frases bonitas. Eu acho muito legal, né, pregadores usarem frases de impacto, aquela coisa toda. Mas tem muita gente criando muitas frases de impacto e deixando a palavra de Deus de lado. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é eficaz. Ela é poderosa. Ela é poderosa, queridos. Se aproprie dessa palavra hoje no seu coração. Ele fortalece o cansado e Ele dá grande vigor ao que está sem forças. Versículo 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços também tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, aleluia, oh Jesus, renovam as suas forças, vão alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia. Você pode aplaudir Jesus por isso? Aleluia, aleluia. Ele te dá conforto quando Ele nos dá conforto quando nós estamos tristes. Mateus capítulo 5, versículo 4. Mateus capítulo 5, versículo 4. Ele te dá conforto quando você está triste. Olha o que diz: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Ele nos dá graça quando estamos doentes ou sofrendo. Segundo os Coríntios capítulo 12, de 8 a 10, Ele nos dá graça quando estamos doentes. Entenda o seguinte, eu estou falando para você algo aqui, sobre pecados que cometemos e que nós podemos ser perdoados. Eu estou falando que nós também passamos por fraquezas e Ele nos dá força. Eu estou falando para vocês que nós também sentimos tristeza, mas Ele nos dá consolo e conforto. Ele está dizendo que nós também podemos ficar doentes ou sofrermos, mas Ele nos dá graça. Segundo os Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 8 diz: 3 vezes roguei ao Senhor. Quem está falando aqui? O apóstolo Paulo. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Lembra daquele espírito maligno, né? Aquela sensação maligna que ele tinha? Mas ele me disse, quem disse para ele? Jesus, o Senhor. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei. Aí vem Paulo dizendo, primeiro ele escutou a voz de Deus: minha graça é suficiente para você, Paulo, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo vai dizer, portanto, então eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aleluia. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Por quê?
Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Tiago capítulo 5, versículos de 13 a 16, entenda que Deus te dá graça quando você passa por enfermidade, por momentos que você está sofrendo. Entre vós há alguém que está sofrendo, que ele ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vós há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Versículo 15, a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Versículo 16, portanto confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Essa é a manifestação da graça de Deus sobre nós. Sabe o que mais Deus faz? Ele nos dá proteção quando estamos em perigo. Salmo 27, versículo 5, ele nos dá proteção quando estamos em perigo. Salmo 27, 5, pois no dia da adversidade, ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Aleluia, glória a Deus! Ele te dá coragem quando você está com medo. Medo, você sente medo, eu também. Salmo 46, versos 1 e 2. Ele te dá coragem quando você está com medo. Vamos lá, Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Ele te dá paz quando você está irado, chateado. Isaías 26, 3, olha o que diz a palavra de Deus, Isaías capítulo 26, versículo 3, olha o que diz a palavra, tu, Senhor, guardará em paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Aleluia. Ele nos dá descanso quando nós estamos cansados. Mateus 11, 28, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu darei descanso a vocês. Amém. Ele te dá orientação quando você precisa, diante das decisões que você tem que tomar. João capítulo 16, vamos lá, João capítulo 16, versículos de 13 a 15, olha o que diz a palavra de Deus, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Versículo 14, ele, o Espírito Santo, me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Versículo 15, tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Aleluia. E Deus também nos dá força quando enfrentamos a tentação. 1 Coríntios 10, 13. 1 Coríntios 10, 13, ele nos dá força quando enfrentamos a tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Ele garante a nós a provisão quando temos necessidade. Mateus capítulo 6, versículo 33, vamos lá, mais uma promessa de Deus para nós, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Ele nos dá companheirismo quando estamos sozinhos. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Já cansou? Não? Hebreus 13, versículo 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Ele te dá encorajamento quando somos derrotados. Que é isso, pastor? Sim, queridos. Quando somos humanamente derrotados. 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Olha o que diz a palavra. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo,
é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 8. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa. Versículo 9. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação de suas almas. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por tantas promessas que nós lemos aqui hoje? O salmista, querido, quando ele começa a declarar esse salmo inspirado pelo Espírito Santo, ele tinha essas promessas na sua mente. Ele guardava essas promessas em sua mente. Ele sabia exatamente com quem ele estava lidando. Ele conhecia o Deus pelo qual ele estava declarando aquelas palavras. Quando nós declaramos palavras de louvor, quando temos a certeza de que Deus é a nossa salvação, essas promessas, elas estão agarradas em nós. Salvação não é simplesmente você ir para o céu. Você entende isso, meu irmão? Salvação não se limita a você simplesmente ir para o céu. Salvação é plenitude de Deus na sua vida. É a plenitude de Deus na sua vida. O céu é o final do percurso, mas a salvação já habita em nós. Se você está aqui hoje só aguardando o céu, meu irmão, você precisa aprender que há mais de Deus para a sua vida. É por isso que eu tenho que pegar essas promessas. Eu sei que preciso de salvação porque eu sou um pecador. Eu sei que preciso de perdão. Eu sei que serei fraco em alguns momentos. Eu sei que vou passar por tristezas. Eu sei que posso ficar doente. Eu sei que posso sofrer. Eu sei que posso passar por perigo. Eu sei que posso ter medo. Eu sei que posso ficar irado. Eu sei que posso sentir cansaço. Eu sei que tenho que enfrentar decisões. Eu sei que tenho que enfrentar tentações. Eu sei que posso passar por necessidades. Eu sei que posso me sentir sozinho. Eu sei que posso me sentir derrotado. Mas eu sei em quem tenho crido. Aleluia! É isso que o salmista está nos dizendo nos versos 1 e 2. Ele é a minha rocha, Ele é a minha salvação, aleluia. A segunda lição que o Salmo 62 ministrou ao meu coração, diante de tantas outras, está no verso 8. No verso 8 diz assim: confie nele em todos os momentos, ó povo, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. A segunda lição que eu aprendo aqui é: abra o coração para Deus. Abra o coração para Deus. Derrame, o texto está dizendo, derrame diante dele o seu coração. É falar, é expressar, é dizer para Deus tudo o que você sente de verdade. Deus aguarda isso de você. Derramar o coração é um símbolo de contrição. É um símbolo de quebrantamento, é você abrir. O nosso Deus, ele não é um refúgio, ele é o refúgio. Ele é a fortaleza. Ele espera que você rasgue o coração. Por isso que nós lemos promessas que estão contidas na palavra diante de circunstâncias que nós passamos. Se você sente medo, fale para Deus que você está com medo. Se você sente raiva, fala para Deus que você está com raiva. Se você se sente cansado, fale para Deus que você está cansado. Se você se sente tentado, fale para Deus que você está se sentindo tentado. Porque todas as vezes que você abre o coração para Ele, Ele traz à sua memória aquilo que te dá esperança. Ele traz essas palavras à sua mente e diz: eu estou com você. Você está entendendo isso? Então rasga seu coração. Fale para Deus. Olha que o salmista está dizendo: derrame o coração diante dele. Terceira lição, versículo 10, no verso 10, perdão. Não confiem na extorsão, nem ponham a esperança em bens roubados. Se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Eu vou dizer algo para vocês: não se apeguem a coisas materiais. Não se apeguem às coisas materiais. Nós vivemos no capitalismo, e não tem essa história só de capitalismo não, porque essa história de comunista que
que anda de iPhone, é tudo a mesma coisa, querido. É tudo a mesma coisa. Todo mundo quer ter alguma coisa. E todo mundo quer ter coisas, nós queremos ter coisas. E você sabe, quanto mais a gente tem, mais nós vamos ter que trabalhar para manter. Você sabe disso. Quanto mais coisas você tem, mais você vai ter que trabalhar para manter essas coisas. Isso é natural. Não se apeguem aos bens materiais. Quando eu vejo, a gente estava conversando esses dias aqui, e vimos algumas catástrofes, né, que aconteceu quando, eu acho que foi no sul, que passou um ciclone, né, acho que foi isso, e saiu destruindo várias casas. E a gente via realmente, deve ser uma tristeza muito grande, querido, você vê sua casa sendo destruída, suas coisas sendo, né, levadas pelas águas, fruto do seu trabalho. Não é muito fácil passar por isso. E a gente sempre fala, mas é melhor levar as coisas do que levar a gente. Isso é verdade. Nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa tirar da nossa mente que nós vamos levar alguma coisa que está aqui para o céu, nós não vamos levar nada. Você sabe disso, mas por mais que a gente saiba disso, nós ainda estamos numa luta tremenda para se apegar, e a gente não pode se apegar mais. Nós podemos conquistar, nós podemos abençoar, nós podemos ajudar, nós podemos fazer várias coisas, mas não se apegue aos bens materiais. Cuidado com isso. E a quarta e última lição está no verso 12. Contigo também, Senhor, está a fidelidade. É certo que retribuirás a cada um conforme o seu procedimento. Nossa vida gira em torno de plantar e colher. Nossa vida gira em torno de plantar e colher. Eu fui com meu primo, eu tenho um primo lá em São Fidélis, ele é cristão, mas não é evangélico, e fomos num Ceasa lá próximo, na quinta-feira, e aí eu fui de carona com ele, ele tem uma Saveiro, né, e foi levar lá ó, tomate não, era limão, Tahiti e Giló, caixas, né? Então, eu vou lá no Ceasa para vender. E aí eu fui com ele, e aí no meio do caminho, ele estava me perguntando, falou assim, chama de Vaguinho, né? Vaguinho, você acha que uma pessoa que é muito ruim, mas gente ruim, aquela gente ruim mesmo, tem gente que eu conheço que assim, ela é tão ruim, mas tão ruim, mas tão ruim, que parece que não tem jeito para essa pessoa. E eu digo para vocês que ele é uma pessoa muito séria naquilo que ele crê, tá bom? Não é uma pessoa desonesta, nada disso, ele é muito sério naquilo que ele crê, de boa índole, tem a fé do jeito que ele crê, mas é uma pessoa de excelente índole. E ele falou assim, não é possível, mesmo fazendo tantas coisas ruins, no final da vida ele continua querendo fazer coisas ruins. Eu, sinceramente, eu acho que Deus não perdoa essa pessoa, não. O que você acha? E é claro, a gente aproveita a oportunidade para pregar o evangelho nessa hora, né? Eu falei para ele, você lembra do ladrão da cruz? Vamos lembrar dos dois ladrões na cruz? Você lembra? Ah, lembro. Então, os dois não mereciam nada. Nada. Eram dois ladrões. Se estavam na cruz é porque não era nada de bom. Porque morrer na cruz era como morrer na cadeira elétrica hoje. Ou seja, os piores bandidos morriam na cruz. Então os dois estavam lá. E aí um deles ficou zombando de Jesus. Mas o outro disse, você não tem vergonha? Nós merecemos estar aqui. Ele nunca nada fez. E aí ele olha para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus respondeu o que para ele? Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E eu falei isso para ele, falei, qual é a diferença dos dois? É muito simples. A escolha. Foi uma escolha. A nossa vida gira em torno de plantar e colher. A nossa vida gira em torno de escolhas. Por vezes, não somos nem nós que plantamos, e por vezes nós até colhemos o que os outros plantam. Às vezes você pode ter uma pessoa na sua família, dentro da sua casa, um filho, um pai, uma mãe, não sei, que está envolvido com uma situação
Não foi você que plantou, e você está administrando isso hoje. Porque a vida gira em torno de plantar e colher. No final de tudo, são nossas escolhas. São as palavras que usamos, às vezes a falta de atitudes. E a Bíblia está dizendo que Deus já tem para nós a retribuição. Deus já tem para nós o resultado dos nossos procedimentos. E não é Deus que chega, vou fazer isso com você, não. A própria palavra já dá para nós, ela nos mostra o resultado de nossas escolhas. Então, o Salmo 62, ele é muito rico, com muitas lições, e essa última lição para nós precisamos colocar em nossa mente. Sempre focar naquilo que nós escolhemos. E sempre entender que nós estamos hoje administrando problemas que fomos nós que plantamos. Ou que pessoas próximas a nós plantaram e nós estamos administrando para elas. A vida funciona assim. Agora, o Salmo 62 já vai dizer que Deus reserva para nós suas bênçãos. Que Deus nos guarda e Ele nos livra quando nós estamos focados somente nele. É por isso que Davi, ele começa esse salmo com uma certeza. A minha alma descansa somente em Deus. Irmãos, com toda a sinceridade, guerra na Ucrânia, guerra em Israel. A gente estava vendo um negócio na televisão, eu e Eliana, aí a gente estava vendo assim, um passeio, uma festa, não lembro agora o que era, que todo mundo feliz, uma alegria. Daqui a pouco muda a reportagem, já está lá Israel, falando de mortes e não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, o mundo está uma coisa estranha, uma confusão de emoções, e, sabe, de sentimentos, de posicionamento. Parece que uns não estão nem aí para o que está acontecendo. É uma situação que nós estamos olhando, e quando você olha para o geral, queridos, quando você olha para tudo ao que está ao seu redor, pessoas enganando pessoas, pessoas confundindo os outros, outros traindo com tanta facilidade, outros mentindo. Existem pessoas mentindo com tanta facilidade para tantas coisas, e aí você olha para isso tudo, onde eu vou me esconder nisso tudo? Eu pergunto a você, onde você consegue se esconder disso tudo, querido? Não é à toa que Davi disse, a minha alma descansa somente em Deus. E ele vai dizer mais à frente aqui no verso 3, e ele vai falar de pessoas que estavam atacando a sua vida. Até quando vocês atacarão um homem que está como um muro inclinado, como uma cerca prestes a cair? Ele está falando dele mesmo. Ou seja, ele estava numa situação ruim naquele momento, alguma coisa estava acontecendo, e ele estava como um muro prestes a cair. É aquela situação assim, meu Deus, não estou aguentando mais, eu acho que eu não vou aguentar. E aí ele disse, aí aproveitaram a oportunidade e vieram contra mim. E ele teve que declarar mais uma vez, lá no verso 5, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. A gente vê tanta coisa, queridos. Tem um canal no YouTube que eu até citei esses dias para o pessoal, e eu fico vendo os absurdos gospel que nós assistimos, coisas extremamente absurdas. E eu não estou aqui para ser juiz de ninguém, mas há coisas que são extremamente absurdas. A gente vai olhando e quantas pessoas seguindo essas coisas, eu fico, meu Deus, a minha alma precisa descansar em Ti. Se a minha alma não descansar em Ti, a gente não vai aguentar esse mundo. E eu quero dizer uma coisa para você, entrega a tua alma ao Senhor. Entrega a tua alma ao Senhor. E a tua alma fala de sentimentos, emoções, escolhas, decisões. Plantar e colher, o tempo todo, a vida da gente gira em torno disso. O salmista fez uma escolha. E nós, como já disse no início, nós vamos passar por todos esses processos. Mas nós vamos precisar descansar em Deus. Eu sei que você está assistindo televisão, assistindo vídeos,
Teve um dia que eu, sinceramente, queridos, eu preferia até não assistir, porque aquilo não estava me fazendo bem. A gente tem que ficar bem informado, mas tem coisas que não dá, não nos faz bem. A gente precisa saber, mas não nos faz bem. E a gente vai ter que olhar para o céu e dizer: Senhor, eu preciso descansar em Ti. Eu preciso descansar em Ti. Não é à toa que Jesus disse: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei.